Estamos de volta aqui no Prêmio News e nosso estúdio recebendo ele, Dr. Renato. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Camila. Vamos continuar sobre aquele assunto que rendeu bastante, né, doutor? Falando sobre a aposentadoria. Nós finalizamos com a aposentadoria especial, né? Perfeito, Camila. Em continuidade, tratamos no programa anterior a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria rural, falamos brevemente também, e por fim, no programa anterior, tratamos também da aposentadoria especial. Aí, para dar continuidade, optamos por iniciar pela aposentadoria por invalidez. É a modalidade de aposentadoria para aquele trabalhador segurado que detém a carência, está acobertado pelo INSS, no regime geral da Previdência Social, que sofreu um acidente ou uma doença grave que o impossibilita de trabalhar. Ou seja, o acidente ou a doença foi tão grave que impossibilita qualquer prática laboral, qualquer atuação no mercado de trabalho dessa pessoa. E a doença em si afeta, ou o acidente afeta de tal maneira que aquela pessoa não tem nem previsão de reabilitação. Ou seja, a aposentadoria por invalidez, ela se torna uma aposentadoria atípica, pois, como falamos, todas as outras têm os seus requisitos, os seus períodos mínimos ou máximos, assim, né? Questões relativas à idade, como falamos, e a natureza do trabalho em si. A aposentadoria por invalidez, ela vem para se mostrar e para proporcionar àquele que sofreu um grave acidente ou foi molestado por uma grave doença, a possibilidade de ter a sua aposentadoria em razão dessas circunstâncias que tratamos. E para requerê-la, precisa passar por uma perícia? Como que funciona, né? Porque é um tema polêmico, né? A gente vê tantos casos aí na televisão. Sim. Que a pessoa consegue a aposentadoria por invalidez, mas tem ali o seu... dá para se desenvolver um outro tipo de atividade? Como que é feito? Como que ele é rígido, ele não é? Como que está sendo esse processo para se conseguir, de fato, essa aposentadoria por invalidez? Perfeito, Camila. O mais comum em se tratando de aposentadoria por invalidez, por mais que o acidente que gerou esta aposentadoria seja relacionado a uma doença ou um grave acidente, é muito comum que anterior à concessão da aposentadoria por invalidez, essa pessoa, esse segurado do INSS, ele tenha percebido um auxílio doença, como trataremos a seguir com mais detalhes esse tipo de benefício previdenciário. É o mais comum. Existem casos assim em que é tão grave a doença sofrida pela pessoa ou mesmo um acidente, como comentamos, que não se faz necessário a percepção do benefício previdenciário de auxílio-doença. Mas, em prática, quase 90% dos casos que alcançam a aposentadoria por invalidez passaram em algum momento pelo auxílio-doença. Agora, quanto à sua pergunta relativa ao requerimento, né? Todos os requerimentos devem ser realizados perante ao INSS. Ali por meio do sistema informatizado, por meio do número 135, que é o número da Previdência Social, um número bem simples de captação, número 135, para a aposentadoria por invalidez, em regra, a pessoa precisa ter no mínimo 12 contribuições, ou seja, 12 meses de trabalho em que a empresa fez devidamente o recolhimento ou a pessoa esteja ainda em atuação laborativa, em plena atuação da sua função pela qual o acidente pode ter sido realizado, ou mesmo que esse acidente ou a doença grave pode ter acontecido fora das dependências, ou seja, invalidez, né? A pessoa se tornou inválida, é um termo pesado, é um termo bastante assim, traz uma carga bastante intensa ali, mas aquela pessoa que sofreu ou necessita desse amparo, ela está nessa condição porque a doença ou o acidente foi de tal gravidade que ela não tem mais condições de trabalhar. Ou seja, aquela pessoa não consegue nem ser reabilitada para outras funções. O INSS, como você disse em sua pergunta, muitas vezes ele consegue analisar, verificar pela idade da pessoa, pela instrução acadêmica dela, pelo perfil analítico da pessoa, se ela pode ser encaminhada para desempenhar suas atividades profissionais
em outras áreas. Muitas vezes a pessoa não pode mais atuar em determinado nicho, que é a sua profissão, mas com uma reabilitação ela consegue ir para outra, né? Agora, só complementando, após o requerimento pelo INSS no seu sistema informatizado ou por meio do telefone 135, a pessoa é encaminhada a uma perícia médica. Nessa perícia médica, ela leva todos os documentos. Essa perícia médica, dependendo, a empresa pode fazer esse agendamento ou mesmo o próprio trabalhador pode estar fazendo. Em decorrência desse acidente ou mesmo do afastamento, e é encaminhada a perícia médica, e esse médico perito vai fazer a análise ali por meio da análise da investigação minuciosa da possível doença ou do acidente que ocasionou o pedido, e também dos documentos que guarneçam e comprove toda a fundamentação desse pedido, ou seja, a documentação médica. Nós vemos assim casos, né, bem difíceis, né, mas tem toda a informação no site, você consegue a informação pelo telefone, isso, de todos os documentos que precisa levar, né, porque é uma burocracia que acaba ali trazendo um pouco de demora, né, eu acho que para o cidadão, né, em relação a esse benefício, né, para ser recorrido. Sim. A Previdência Social, por meio do INSS, ela tem avançado em algumas questões relacionadas com esse dinamismo no agendamento das suas perícias, na forma pela qual o segurado consegue ter acesso às suas informações. Hoje eu acho que comentei no programa anterior a respeito do Meu INSS, né, que é uma plataforma onde o INSS consegue disponibilizar ao segurado, após realizado um cadastro ali, todas as questões de suas contribuições pretéritas, ou seja, por meio do CNIS, que acaba por ser como se fosse um grande extrato de todas as contribuições ali a favor do segurado, tem-se também o tempo de trabalho. Muito pode ser feito hoje por meio do computador, de forma a dinamizar e evitar que a pessoa precise comparecer até as agências da Previdência Social, né? Mas identificada alguma divergência cadastral, muitas vezes a pessoa tende realmente a comparecer. Mas o importante é saber que existe a ferramenta, o Meu INSS, né? É muito fácil, a gente tem a ferramenta do Google ali, sem qualquer propaganda, mas é a ferramenta de pesquisa mais ampla, né? Inserindo ali Meu INSS, já vai lançar para a página correta do link, e ali a pessoa faz o seu primeiro cadastro, aponta todos os seus dados ali e tem acesso em tempo real para fazer os seus requerimentos, seja por ali ou pelo telefone 135 da Previdência Social, que acolhe todos esses pleitos. Agora, doutora, eu acho que uma dúvida que gera é em relação aos presos, em relação a quando você é recluso, né? Quais são esses benefícios? Porque a gente costuma confundir, né? Foi preso e tem benefício, e a vítima, né? E a família da vítima, mas não é bem assim, né? Sim, Camila. É importante dizer que a Previdência Social ela está num regime diferenciado, onde todas as pessoas que trabalham, as pessoas que estão contribuindo, estão seguradas. A pessoa estando segurada, cumprindo uma carência mínima de 18 contribuições, ou seja, 18 meses de trabalho em que a empresa fez o devido recolhimento, e isso no aspecto limitado à questão da pessoa que foi processada, julgada e condenada. Imaginamos o seguinte exemplo: a pessoa trabalhou ali 1 ano e meio ou mais, que são os 18 meses ou mais, 18 contribuições. Ela foi processada, julgada, condenada. Foi para o regime fechado. Se o salário dessa pessoa ele não ultrapassava R$ 1.364, ou seja, é uma pessoa que já tinha uma remuneração um pouco modesta, R$ 1.364. Se não ultrapassava este valor, os seus beneficiários, os seus dependentes, eles têm a possibilidade de fazer o requerimento do auxílio reclusão. Ou seja, o primeiro ponto, tem-se um trabalho anterior de 1 ano e meio, 18 meses, ou seja, era uma pessoa que trabalhava no mercado formal. Segundo aspecto, o pagamento não vai para o preso, vai para a família, porque aquela pessoa que trabalhava já não proporciona mais o atendimento das necessidades daqueles que ficaram na casa ou dependem dele.
ou dela, no caso de uma mulher também que esteja sofrendo um processo, desculpa, foi condenada por um determinado crime e os seus dependentes ali podem estar solicitando esse auxílio reclusão. E tão importante quanto isso, Camila, é dizer que a porcentagem em termos de benefícios da Previdência Social, das pessoas que buscam o auxílio reclusão, é muito ínfima, é muito pequena. Não tenho o dado correto agora, mas a última análise que eu fiz era algo em torno de 1,6% a 2% de todos os benefícios eram estes relacionados com o auxílio reclusão. Muito se utiliza em programas de natureza de apontar os criminosos, assim, como um grande vexame da sociedade este pagamento. Mas não podemos esquecer também que essas pessoas que estão ali cumprindo a sua pena são tratadas até com a terminologia de reeducando, com o objetivo de reestruturar as possibilidades que ele volte para a sociedade. E nesse momento, se tratando de uma pessoa que contribuía, que trabalhava, por mais que cometeu os seus delitos, os seus erros ali, há dependentes dele também. E ele contribuiu, né? De uma certa forma, ele fez os pagamentos, ele contribuiu e não é todo preso, né? Eu acho que você tem essa mitologia de que foi preso, a família recebe esse benefício. Não, ele tem também os requisitos a cumprir e interessante não ser tão requerido, né, da forma que nós pensávamos que seria, né? Sim, sim. Eu me recordo que há alguns anos saíram diversas notícias assim apresentando esses benefícios como sendo benefícios altíssimos, superiores a 3, 4, 5 salários mínimos, assim. E essas notícias falsas, as ditas fake news, como há pouco se tem sido apontadas, elas são um grande desserviço, porque acaba por possibilitar e estimular que a sociedade mantenha esse atrito constante de dualidade, de ódio entre as pessoas que estão cumprindo pena e as pessoas que estão fora no mercado de trabalho, mesmo assim, ou pessoas que estão até desempregadas, né? E a pessoa desempregada imaginando, por exemplo, por meio de uma mensagem falsa, de que a pessoa que está cumprindo pena tem um benefício 3 a 5 vezes superior a um salário mínimo. Isso causa uma raiva interior muito grande entre as pessoas e se torna uma raiva coletiva, muito perigosa. Por isso que é tão importante esse espaço, a gente buscar desmistificar essas questões relacionadas aos temas que proporcionam mentiras, né? ou mesmo informações distorcidas, né? E a justiça é cega, né? Então, ela é igual para todas, né? E tem que ser cumprida. E em relação aos benefícios da aposentadoria, vamos falar então agora um pouquinho de coisa boa. Sim, claro. Quais seriam os benefícios atuais, o que teve aí de melhoras? Sim, né? A gente fez um pequeno salto com o auxílio reclusão aqui, né? Mas dando continuidade posterior à aposentadoria por invalidez, temos o benefício, talvez um dos mais conhecidos depois das aposentadorias, que é o auxílio doença. O auxílio doença, ele é um benefício previdenciário que tem a finalidade de que, diante de uma doença que impossibilite temporariamente aquele segurado, aquele trabalhador, ou mesmo aquela pessoa que paga o seu carnezinho, aquele GPS, aquela guia da Previdência Social, posterior a ser avaliado por uma perícia médica, ele consiga ser afastado com a percepção do benefício previdenciário mensal. Ou seja, a pessoa apresentou uma doença, ou mesmo um acidente que impossibilita ela de trabalhar. Ela faz o requerimento junto à Previdência 135. Em casos em que a pessoa trabalha, a empresa também pode estar fazendo esse requerimento por meio do seu sistema informatizado, e dessa maneira a pessoa é encaminhada a uma perícia, levam-se os documentos de afastamento encaminhados pela empresa, em caso de pessoa trabalhando, estando empregada, ou mesmo a pessoa levando as suas guias ali que comprovam a sua situação de acobertada pela Previdência Social. E dessa maneira, em decorrência da gravidade do acidente ou da doença, se analisa o tempo necessário de afastamento e recebimento dos benefícios.
Bom, então procure o seu direito, né, doutor? Vai atrás, pesquisa, junte todos os documentos para ir atrás dos nossos benefícios, dos nossos direitos. Perfeito, Camila. Muito obrigada, doutor, pela presença. Voltamos semana que vem com mais temas aí polêmicos que geram dúvidas em todos nós. Muito obrigada. Um prazer. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Aguardo você na próxima edição. Até lá!